Então, vamos lá, continuando nossa aula dos livros de colorir. Aqui agora eu vou apresentar mais uma ilustradora adorável, que foi uma das primeiras importadas que eu me encantei. É a Eri. A Eri é uma ilustradora japonesa. Ela é absolutamente encantadora, é uma doçura, a delicadeza da arte japonesa. E ela tem são 3 livros, são 3 sequências do Romantic Country, e ela ela chama de Fantasy Coloring Book, e ela criou uma história com uma personagem que é a Coco, a Cocotte, não sei como é que ela chama, que é esse patinho maravilhoso aqui, que acompanha ela em várias situações aqui. Então, é incrível, existe uma história por trás, né? Tanto que ela coloca como capítulo 1, ela vai contando essa história, ela tem o mapa, né, de toda a saga, é como se fosse uma história, um filme mesmo, e ela vai contando, então, por onde vai passando essa personagem dela, ela conta um pouquinho sobre a Cocotte, que é essa charmosíssima, essa coisa fofa. Ah, e Cocotte também é um lugar, essa cidadezinha, esse romantic country. E essa patinha, eu não lembro o nome dela. Cocotte, então, é esse lugar, mas essa patinha é muito fofa, porque acompanha ela em todos os lugares, todas as páginas ela está lá. O mais incrível dessa ilustradora, que eu fiquei completamente apaixonada quando eu descobri, é que ela é uma ilustradora, olha, sempre vai aparecer, é muito fofo, é gostoso também colorir isso junto com alguma criança para ir contando a história, a gente vai colorindo e vai viajando. Então, são situações lindas, né, de casas de chá, onde ela passa, olha que coisa mais linda, né? Ela tem tudo nessa cidadezinha que ela criou. E o mais incrível, assim como eu falei, os traços, né? Cada ilustrador tem o seu tipo de traço. E ela ilustra com palito de dente. Então, ela é uma ilustradora conhecida que ela usa palito de dente, inclusive a gente consegue observar as falhas, né? Como quem usa a pena, que vai acabando a tinta, a gente vai vendo nitidamente como se ela fosse colorindo e vai acabando a tinta, e ela carrega mais tinta, e assim ela vai desenhando. Então, o traço dela é sempre assim, é um traço que vai falhando, depois fica forte, aí vai falhando, fica forte, ela faz a mão livre, tudo, ela não tem nenhuma preocupação, embora tenha perspectiva, tudo bonitinho, mas ela é uma ilustradora bem tranquila, assim, e as cenas são muito ricas, né, em detalhes de cotidiano de uma cidadezinha. Esse foi um dos primeiros também que eu fiz e que eu aproveitava tutoriais, né, e para aprender, então, através dos tutoriais, eu aprendia como é que as coloristas faziam esses efeitos. Então, por isso que eu falo, no começo é muito bacana acompanhar o trabalho de outros coloristas, né, para que a gente possa ir aprendendo através do trabalho de quem já veio na frente, né? Então, a gente, no começo, como a gente tem pouco recurso, é interessante a gente é, se apropriar de quem já teve ideias, né? Aqui, eu copiei também, eu lembro que eu também acompanhei um tutorial, embora eu tenha mudado algumas cores. Aí a gente vai começando a ficar mais confiante e a gente acompanha os efeitos, que no começo eu não sabia dar, efeitos de profundidade, de tridimensionalidade, então eu copiava. O que acontecia lá, eu ia copiando, sem saber direito por quê, mas eu copiava e acabava um efeito bonito.
E depois, na medida que eu fui estudando, aí eu fui aprendendo os efeitos. Então, a Aerie, ela tem, então, são 3 livros, né, essa saga dos 3 livros, aqui já é a segunda, The Second Tale, né, e ela continua a saga dela, e, de novo, olha, esse já está em japonês, já está no original, eu comprei importado, eu lembro que demorou demais para chegar, e aqui, de novo, eu tenho alguns eu, às vezes, aleatoriamente, eu pego algum desenho, alguma ilustração, dependendo do tema, do humor, e aí eu vou colorindo. Olha, muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Olha que coisa mais rica. E, de novo, a mesma coisa, você pode chegar no Pinterest, ou você pode chegar no YouTube, coloca hashtag Romantic Country e The Second Tale, porque são 3 livros, e aí já você vai ter uma série de livros, de projetos para você colorir. Aqui é um estudo que eu estava fazendo, um estudo de profundidade e de texturas, né, trazendo até o meu professor estava me ajudando a estudar como que seria na vida real uma estante, estudando as luzes, enfim, e eu uso sim esses livros para estudar, porque eu gosto, como eu falei, eu gosto de trazer o realismo para dentro dos livros de colorir, né? Algumas situações eu simplesmente vou colorindo, sem muito compromisso com o realismo. Esse, por exemplo, é um deles. Eu queria só colorir, sem o menor compromisso, assim, de deixar lindo, maravilhoso. Eu nem estudar, nem fiz um estudo de cores, eu fui indo. Às vezes eu uso as páginas de colorir justamente para deixar fluir, né? Para saber o que já flui sozinho. E alguns outros, né? Algumas outras citações a gente usa para estudar, né? Aí a gente pega para estudar, porque as ilustrações são muito ricas e a gente pode estudar como é que funciona a profundidade, como é que a gente aplica um efeito de textura, né? Qual que é a ideia das sombras para dar um efeito de que essa estante tem volume, né? Tem dimensão. Então, essa aqui é a segunda, e tem a terceira saga, né? The Third Tale. E aí, de novo, é a mesma coisa, sempre é o mesmo estilo, ainda com palito de dente, né? São os traços bem grossos, porém ela usa uma cor, ela não usa preto, ela usa um sépia. Então, embora ainda esteja bem grosso o traço, a hora que a gente colore ele vai desaparecendo. Olha aqui, isso aqui quase me lembra uma da Toscana, enfim, ela vai passando pelo... Olha a riqueza de detalhes disso, é absurdo, é absurdo. Olha aqui, que oportunidade de trabalhar a textura do metal, né, com esses relevos. Isso aqui é um prato cheio para o módulo 3. Módulo 3 ou até o módulo 4, quando a gente aplica o realismo. Mas antes disso, imagina, a gente pode sair colorindo e é muito, muito tema. O que eu gosto daqui também, como ela preenche a folha inteira, a gente não precisa se preocupar tanto com o background, porque tem tantos detalhes, a gente não precisa ficar preenchendo os fundos, como algumas ilustrações que ficam muito perdidas no meio, e aí a gente tem que se preocupar muito com o fundo. Aqui a gente se encanta, olha a patinha aqui, depois eu preciso lembrar o nome dela, num piquenique fofíssimo, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Aqui é uma situação de viagens, esse é uma página, algumas páginas a gente vê recorrente nos projetos, então essa é uma delas, eu já vi várias páginas coloridas dessa, e fica a coisa mais linda do mundo. Tem algumas situações mais simples, né, que até nem parece, se me mostrassem essa, eu não iria identificar como a da Aerie, foge um pouco do tema dela, né, tem essas situações são muito mais típicas, né, desses detalhes,
dos quartos, isso aqui é muito mais típico, sempre cheio de detalhes, e é uma delícia. A folha é bem espessa, então tem uma gramatura boa, embora ela ainda seja marronzinha, ela é um creme, mas ela é bem lisa, e enfim, maravilhoso, né? Eu adoro essa Erin, essa ilustradora de palitos de dentes. E fora que existe uma história aí contínua para ser contada, né? Então a gente vai colorindo, mas também vai se encantando pela história que ela tem para contar para a gente.